Glória a Deus. Vou ler aqui umas passagens bíblicas, a qual a gente não recebe mais, né? Se a gente não buscar, depender dos outros para ensinar para nós, está difícil da gente ter um conhecimento melhor. Amém? Eu falei da mensagem de Mateus 10 ontem à noite, mas eu vou recapitular ela novamente, porque agora estou mais tranquilo, né? Porque aqui fala os 12 e a sua missão. O que é que Jesus falou para esses 12? Eu nem vou pregar a palavra, que todo mundo já sabe, né? Ele falou para os 12 o seguinte: ide pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, né? Ressuscitais os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais, né? Jesus disse isso para os 12. Jesus não mandou ninguém cobrar alguma coisa pelo meio do caminho. Aliás, ele falou que não era para levar nada, nenhum desses dos 12 a sua missão, nenhum Jesus autorizou ele levar nada, né? Mas nem próprio bordão, como se diz. Então, cadê esse evangelho que a gente não vê mais sendo anunciado para a gente? Amém? Agora eu vou dar início a umas mensagens que eu tenho na minha cabeça sem precisar de usar a Bíblia, né? Porque uma delas se encontra em Lucas 12, a partir do verso 9 em diante. Lá está escrito, o que é que está escrito? E dizia essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu orou consigo desta maneira, dizendo: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e 2 dias de tudo quanto possuo. A palavra diz que o publicano ficou de longe e nem quis levantar a cabeça aos céus, mas disse: ó Deus, graça te dou, ó Deus, perdoa-me, porque eu sou um pecador. O publicano falou para Deus. Vê quem foi que agradou a Deus nesse aspecto. Em matéria. E o fariseu conhece, o publicano não conhecia. Ele não quis nem levantar a cabeça, de longe estava e de longe ficou. Mas ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E a palavra diz o seguinte: digo vós que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa foi a mensagem do publicano e o fariseu. O fariseu dizimava e jejuava e achou que poderia ser justificado para a casa dele, mas foi o contrário. O publicano, que nem jejuava nem dizimava, ele foi justificado, porque o que saiu de dentro do publicano agradou a Deus. Amém? Agora vamos para Provérbio capítulo 1, versículo 23. Convertei vós pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Amém? Novamente em Provérbios, só que agora capítulo 15, versículo 24. A palavra diz que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Primeiro livro de Coríntios, né? Capítulo de número 11, versículo 13 ao verso 16. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta, ou vós não ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos para o segundo livro dos Coríntios. Amém? Segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao verso 15. Lá diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aleluia. Mateus, 10, 28. Não temais os que matam o corpo e depois não pode matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer
perecer no inferno a alma e o corpo. Aleluia. Mateus novamente, só que agora capítulo de número 22, versículo 34 ao verso 40. Jesus prega os seus mandamentos para os saduceus. E quando ele termina, um doutor do fariseu vai até Jesus e pergunta: mestre, qual seria o grande mandamento na lei de Deus? Jesus responde para o doutor do fariseu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Amém? Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 1. Lá Jesus diz claramente: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Novamente, o livro do profeta Isaías, voltando um pouco para o capítulo de número 38, 28, ou seja, voltando para o capítulo 28 do profeta Isaías, versículo 13, né? Capítulo 28 do profeta Isaías, versículo 13, está escrito lá o seguinte: porque assim, pois, a palavra de Deus lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caia e se quebrante e se lance e sejas preso. Agora vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Está escrito: de tudo que se tem ouvido, fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes dos três anjos que ainda hão de tocar. Louvado seja Deus. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos tanto do milagre e maravilha? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Aleluia, glória e honra seja para o Todo-Poderoso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo de número 8, versículo 20 ao verso 23. O que é que está escrito lá? Simão ofereceu dinheiro para Pedro em matéria de sobre o dom de Deus que Pedro estava tendo sobre a cabeça, quando colocava a mão na cabeça daqueles apóstolos que tinham sido batizados. Só que ele não tinha recebido ainda o Espírito Santo, porque ele não tinha aparecido alguém para pôr as mãos sobre aqueles apóstolos, orasse por ele para que o Espírito de Deus descesse sobre ele. Então Simão e Pedro foi enviado para Samaria a respeito desse pessoal que tinha sido batizado, mas não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Então Simão, quando viu Pedro colocando a mão na cabeça daqueles apóstolos, e estava recebendo o Espírito Santo, Simão vai e oferece dinheiro para Pedro, dizendo para Pedro: dá-me também esse poder, para aquele quem sobre eu puser as minhas mãos, ele receba o Espírito Santo. Pedro responde para Simão: cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tem parte nem sorte nessa palavra. Arrepende-te, porventura, que te seja perdoado o pensamento do teu coração. Simão, quando viu essa palavra de Pedro aos ouvidos dele, ele vai falar para Pedro: ora a Deus por mim, para que nada do que disseste venha cair sobre mim. Louvado seja Deus. Examine-se, pois, o homem, assim coma e beba deste pão, e beba deste cálice, porque indignamente que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço aos meus seguidores
e peço a vocês que continuem se inscrevendo, porque isso ajuda muita gente. Que Deus abençoe todos vocês nesse ano de 2024, que todos os meus seguidores, todos que estão se inscrevendo nesse canal, que o brilho da luz do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo esteja diariamente resplandecendo dentro do lares de cada um de vocês, na caminhada, na ida e na volta, na entrada e na saída, que o Espírito de Deus acompanhe cada um de vocês, que assim sejamos todos abençoados pelo Senhor nesse ano de 2024. Aleluia.